Oi, meus amados! Hoje tem a quinta mensagem da série Vem com Josué. O tema é Caindo e Levantando e eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Eu preguei hoje de manhã debaixo de uma graça, de uma unção muito especial. Já recebi muito feedback positivo dessa palavra. Muitas pessoas foram abençoadas e com você não vai ser diferente. Por favor, deixe um comentário aqui. Compartilha comigo, conosco, o que Deus falou com você através dessa palavra. Deixa um like também e se inscreve no canal. E o mais importante hoje, ativa o sininho. Esse sininho, gente, é essencial para você receber os conteúdos da gente aqui. Se você está inscrito no canal e não ativa o sininho, você não recebe a notificação de vídeo novo, tá bom? Então ativa o sininho. Bom demais ter você aqui. Shalom, completude de Deus na sua vida e no seu coração. Josué capítulo 7, versículo 1 diz assim: Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus, de nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. O capítulo 6 terminou com Israel tendo uma grande vitória na sua primeira batalha na conquista da terra prometida. Jericó foi miraculosamente entregue nas mãos de Josué e de Israel, sem muito esforço. Só no esforço da confiança e da fé, as muralhas de Jericó caíram, e como Deus tinha dito a Josué, Deus entregou Jericó nas mãos dele. O final do capítulo 6, o versículo 27, diz que essa vitória fez a fama de Josué se espalhar em toda a região. Os povos comentavam sobre o terrível Deus de Israel, sobre esse
povo que avançava debaixo da graça e do favor desse Deus, e sobre o grande general, o grande líder do povo, que era Josué. Então eles vêm agora empolgados para a segunda batalha. E a segunda batalha tende a ser muito mais fácil. Se Jericó, maior, cercada com fortes muralhas, foi canja de galinha para Israel, essa agora vai ser mamão com açúcar. Não é o time do Vitória, não, é a batalha. Por quê? Porque é uma cidadezinha menor, de pouca gente. Quando Josué mandou os espias olharem a cidade, os espias voltaram dizendo: ah, capitão Yeshua, fica tranquilaço, a cidade é pequenininha demais, não desloca todo o nosso exército não cansa nosso exército não, manda uns 2 ou 3 mil homens só, ou cerca, menos de 10% do exército, e resolve a parada fácil. Josué então prepara cerca de 3 mil homens e manda para conquistar a pequena Ai. Agora um detalhe, Josué não orou para pedir uma direção específica a Deus para essa batalha. Ele estava assim, debaixo de uma direção geral de Deus. Deus disse: marche contra os povos desta terra e conquiste cidade por cidade. Só que é muito importante também que nós tenhamos direções de Deus específicas, mesmo que nós estejamos debaixo de uma direção geral. Por exemplo, Deus colocou no meu coração: Diogo, é tempo de crescer, é tempo de expandir, é tempo de avançar. Mas isso não quer dizer que eu vou sair à torto e à direito tomando atitudes expansivas. Eu preciso de direções de Deus para cada passo. Josué tinha sim um comando: avance, mas antes de Jericó teve uma direção específica. Em Jericó você vai agir assim, assim e assado. E agora para Ai, se Josué tivesse orado antes, Deus tinha dado a ele uma direção que só veio depois e que teria evitado a derrota. Então é muito importante. Deus falou comigo que é para eu avançar, que é para eu crescer, que é para eu fazer assim ou assado. Legal, mas busque a cada dia, a cada momento, a cada nova etapa discernir o comando de Deus. Não é que o comando dele vai mudar, não. Ele te mandou para lá, aí do nada ele te manda para cá. Não, geralmente você continua caminhando na direção que ele te deu, mas no meio do caminho tem assim, desvia um pouquinho para cá, que tem aqui uma armadilha, mas continua para lá, tá entendendo? É uma direção para o dia, para o momento, para aquela circunstância. Josué não orou. E aí houve uma derrota. De maneira estranha, o povo fraco de Ai derrotou o famoso povo de Israel. E eles fugiram dos guerreiros de Ai, e 36 israelitas foram mortos naquele dia. E o texto diz no versículo 5, que o ânimo de Israel foi todo embora. Eu li na NVI, mas em versões mais tradicionais diz assim: o coração deles derreteu e se tornou como água. Coração líquido, fraco, mole, desesperado. Curioso que isso parece muito com o que Raabe disse no capítulo 2, versículo 11, que estava acontecendo no coração dos cananeus. Ela disse: os cananeus estão sem ânimo e sem coragem nenhuma, porque eles ouviram a fama do Deus de vocês. Eram os cananeus sem coragem nenhuma, e Israel corajosa, Israel empoderada, por causa da presença de Deus. Agora mudou. Agora foi o povo de Ai valente para cima de Israel, e Israel agora perdendo a coragem, perdendo todo ânimo. Ouça uma coisa, meu irmão, eu gosto muito das ciências psicológicas, eu sou apaixonado por isso, estudo, pesquiso, estou atualmente fazendo um curso de psicanálise, gosto especialmente de pegar os princípios bíblicos e aplicar
brincar na psique humana. Eles são fantásticos. Não há psicologia maior do que aquela que a palavra de Deus nos ensina. Agora ouça uma coisa. Não há ferramenta psicológica nenhuma que possa sustentar um coração que se opõe à vontade de Deus. Se Deus se levantar em nossa frente, se Deus for uma barreira contra a gente, o nosso coração derrete. Como derreteu o coração cananeu e agora derrete o coração de Israel. Porque Deus é a essência da força do nosso coração. Salmo 73, 26. Deus é a força do meu coração. Não adianta fazer cursos disso e daquilo e técnicas psicológicas as mais diversas, se Deus tirar a mão, se Deus nos apavorar, nosso coração derrete. Mas se Deus nos fortalecer, nosso coração se torna um coração de leão, forte e corajoso. Então agora, sem Deus, os valentes viraram agora covardes. E os covardes, agora sem o terror de Deus que se apoderou deles, ficaram valentes. Tudo mudou, porque as coisas mudaram no mundo espiritual. Então entende isso, meu irmão. Se as coisas mudam nas dimensões espirituais, elas afetam tudo em nossa vida, até o nosso ser mais íntimo e profundo é mudado, é mexido, porque o mundo espiritual foi mexido. O povo está desanimado, abatido, e Josué então agora vai fazer o que deveria ter feito antes. Ele vai com os líderes de Israel para a frente da arca do Senhor, que era a representação da presença de Deus no meio deles. Rasga as vestes, se ajoelha, joga cinza na cabeça. Era um ritual comum naquele tempo para mostrar desespero, luto, pranto, quebrantamento. E ele passa ali horas. O texto fala que até a tarde ele ficou assim, significando que ele começou pela manhã, passou horas ali orando, se humilhando, buscando uma resposta em Deus. O que está acontecendo, Deus? Por quê, Senhor? O Senhor prometeu vitória e na segunda batalha nós caímos. Ei, irmão, se você não está entendendo alguma coisa na sua vida, o primeiro que você deve consultar é o Senhor. Josué, antes de perguntar aos guerreiros o que aconteceu, deu errado a estratégia, como eles conseguiram nos vencer, qual foi a arma que eles usaram, antes de qualquer consulta humana, Josué consultou aquele que de fato tem todas as respostas. Ei, meu irmão, consulta a Deus, vai orar, vai buscar nele as respostas da tua vida, vai perguntar para ele por que as coisas não estão dando certo na sua vida. Em Jeremias 33:3 ele fala: Jeremias, clama a mim, eu vou te responder e vou te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe e nem terá como saber se eu não te revelar. Tem coisas que só Deus pode te responder. Busca nele, não que ele não pode usar um homem para te responder, ele pode, talvez essa pregação hoje seja usada por ele para trazer respostas para a tua vida, mas é ele quem responde. Você pergunta a ele, você consulta ele, você se humilha diante dele e ele te dá as respostas. É interessante a oração que Josué faz. Ele diz: Senhor, primeiro ele está desesperado, o próprio Josué perdeu as forças, até o Josué, lembra? Ser forte e corajoso, não temas, porque eu não te deixarei. Esse Josué, na primeira derrota, ficou abalado. Por quê? Porque ele percebeu que a presença de Deus não estava com ele na batalha, e isso é terrível para um crente. Josué disse: Senhor, por que nos trouxeste aqui então? Nos trouxeste aqui para morrer, para sermos destruídos pelos amorreus? Senhor, era melhor termos ficado do outro lado do Jordão, porque aqui, no meio desse povo hostil, e sem o teu favor, seríamos uma presa fácil. E aí ele aprofunda esse ponto da oração. Ainda não, esse ponto da oração aqui não mexe nada com Deus. Só que até parece o povo murmurador também.
Josué também tem seu momento de fraqueza, mas ele agora vai aprofundar a oração num sentido que vai tocar no coração de Deus com certeza. Ele fala: Senhor, e tem mais, se esses povos nos destruírem, como vai ficar a glória do teu grande nome? Curioso, que é exatamente a mesma oração que Moisés faz em Êxodo 32. Olha como o discipulado marca a alma do homem. Na hora H, o homem traz para fora aquilo que ele aprende nos seus discipulados. Na hora da angústia, o homem bota para fora o que está incrustado lá no fundo da sua alma. E Josué aprendeu com Moisés. Êxodo 32, nós disse: Moisés, eu vou largar esse povo de mão, eu vou destruir esse povo. Ele fala: Senhor, se o Senhor fizer isso, vai ficar feio para o Senhor. Os egípcios vão dizer: ó, para isso, tirou o povo daqui para matar no deserto. Como vai ficar agora do teu nome? A mesma coisa Josué ora. Olha o discipulado: Senhor, se nós morrermos aqui, como ficará a glória do teu nome? E aí ele tocou no ponto mais importante. Ei, mais importante do que a minha e a sua frustração é a glória do nome do Senhor. Sempre que você for orar, se mover na vida, coloque isso em mente. O que mais importa não é o que eu quero, o que você quer, o que me entristece, o que me frustra. O que mais importa é a glória do nome do Senhor, porque tudo depende dessa glória. Não é porque Deus é egocêntrico ou carente, não. É porque a glória dele sustenta o universo. A glória dele é a luz do mundo. A glória dele é a bondade do mundo. É olhando para a glória dele que nós somos melhores, que a vida é melhor. Então ele precisa guardar, zelar a glória dele, o nome dele. Pai nosso que estás nos céus, primeira coisa, santificado seja o teu nome, que a glória do teu nome fique intacta. Josué sabe disso, por quê? Porque aprendeu com Moisés e fala: Senhor, é o seguinte, além de nós morrermos, uma coisa ficará prejudicada: a glória do teu nome. Ei, irmão, sempre pense nisso, como isso traz ou não glória ao nome do Senhor, e na sua oração, vá nesse caminho. Senhor, isso aqui eu quero te pedir porque sim, traz glória ao teu nome. Ou não, ou eu quero largar isso porque isso traz desonra ao teu nome. Esse é o caminho. A glória dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém? Amém, meus amados? E aí, é curioso que está lá Josué, ele está meio que assim, né? Senhor, tipo, ô Senhor, o Senhor vacilou. Ô Senhor, pô, por que o Senhor não foi com a gente? Que esquisito. O Senhor prometeu e não vai com a gente? Que negócio, pô, o Senhor pisou na bola aí, hein? Me deu um bolo aí, hein, Jesus? O que aconteceu aí, pai? O Senhor não foi comigo. É tipo isso, a oração de Josué, gente. Aí Deus responde e fala assim: Josué, levanta, Josué. Tá fazendo o que aí, deitado? Ó, se fosse no baianês, era assim, ó: oxente, Josué, oxi, a culpa é minha? Sai daí, rapaz. Israel pecou, Josué. A culpa não é minha não, Josué. Eu sou fiel ao que eu prometo, mas vocês que não são fiéis, são vocês que quebram a aliança. Josué, o problema não é comigo, é com vocês. Levanta e vá agir. Não é que Deus está dizendo que a oração não funciona, pelo contrário, foi por causa da oração que ele respondeu. Mas Josué, não adianta só orar, você tem que agora que agir e consertar o pecado que está sendo cometido. Gente, não adianta só: Senhor me perdoa, Senhor me não. Tem hora que a gente tem que se levantar e arrumar a vida. Não pode orar, fazer campanha, jejuar. Se você não consertar a vida, você vai ouvir Deus falar isso: ei, Josué, oxe, Josué, é culpa minha? Levanta daí, está fazendo o que aí? Levanta. Israel pecou, vai arrumar a casa. Senão, ele fala: se vocês não arrumarem a casa, eu não vou mais com vocês.
Está entendendo, gente? É Isaías 59, 1 e 2. Diz assim: acaso está o braço do Senhor encurtado para não agir? Acaso está o ouvido dele surdo para não ouvir? Não! O braço dele é potente, o ouvido dele é sensível ao clamor. Mas o que acontece é que o vosso pecado separa vocês de Deus. A vossa maldade faz ele virar o rosto para não ouvir vocês. Gente, o problema nunca é com Deus. Escreve no chat aí. O problema nunca é Deus. Sempre que a coisa travar, olhe para você e tente encontrar a razão do problema. Busque nele que te mostre o que está oculto na sua vida. É como Davi orou no final do Salmo 139. Senhor, mostra-me se há em mim algum caminho mau, se há em mim alguma coisa que lhe aborrece, aí me corrige. Em outro lugar ele fala assim: Senhor, quem pode discernir os próprios erros? Me mostra os que me são ocultos. Ou seja, você tem que sempre saber que o problema nunca é Deus. É igual Marcos capítulo 9. Lá está o homem que levou o filho para Jesus expulsar o demônio, não encontrou Jesus. Os discípulos que estavam ali tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. O Senhor desce do monte com Pedro, Tiago e João e encontra aquela confusão ali, fariseus acusando os discípulos. Ele pergunta o que está acontecendo e o pai do menino fala: ei Jesus, eu trouxe aqui meu filho. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, me ajude. E o Senhor falou: se eu puder? Peraí, eu estou em questão aqui? Meu rapaz, se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Ouça, meu irmão, eu repito isso: Deus está pronto, Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Somos nós que temos que ser transformados para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Levanta, Josué, que o problema, meu amigo, não sou eu não. O infiel aqui não sou eu não, Josué. Tem pecado no meio de vocês. Tem coisa errada no meio de vocês, Josué. Interessante que Deus vai falar a Josué agora o que aconteceu, né? Aconteceu que alguém pegou as coisas que eram consagradas para Deus lá em Jericó. Deus falou assim: olha, quando conquistarem Jericó, nos despojos vai ter ouro, vai ter prata, vai ter bronze, vai ter ferro. Essas coisas têm que ser separadas para o meu tesouro pessoal. Deus pediu. Mas por que, pastor? O povo tadinho não pode pegar nada. Como eu falei na semana passada, não importa o porquê. Nem sempre você vai logo entender as ordens de Deus, mas você vai obedecer. Daqui a pouco eu vou explicar essa ordem de Deus. Mas a princípio Israel não entendia. Israel só foi entender essa ordem depois, na segunda vez que atacou Ai. Eu vou explicar daqui a pouco. Mas a princípio não entenderam, mas tinham que obedecer. Era uma batalha onde Deus dizia: não peguem ouro, não peguem prata, nada. Diferente da saída do Egito. Na saída do Egito, Deus falou assim: ó, peçam aos egípcios ouro, prata, tudo de valor, peçam para vocês. Agora ele fala: não peguem nada. Mas por que estranho isso? Eu concordo não. Injusto, meu amigo. Eu repito isso. Você nem sempre vai entender as ordens de Deus, mas obedeça. Um dia você vai entender. E ainda que você só entenda só na glória eterna, obedeça, que é melhor para você, porque ninguém consegue alcançar plenamente a mente do Senhor. Bom para nós é obedecê-lo. Então, ninguém podia pegar o ouro, a prata, o ferro, o bronze, era para ser tudo separado e entregue ao tesouro, a gerência, sacerdotes, para a obra de Deus, para as coisas de Deus. E aí, Deus falou: Josué, alguém pegou o que é meu. Alguém pegou, e por isso vocês perderam.
porque eu não fui com vocês e vou continuar não sendo com vocês. Até isso ser resolvido, eu não vou ser com vocês. Tem um versículo que a gente gosta, que é Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu inverto a pergunta. E se Deus for contra nós, quem será por nós? E se Deus se opor, quem pode nos livrar da mão do Senhor? Não há, como a gente fala, não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? E agora eles estão diante de uma situação. Ou eles resolvem o problema, ou Deus não vai. Ou Deus é honrado, santificado, ou Ele não vai. É como eu disse nas semanas anteriores. Gente, a gente não pode confundir intimidade com Deus com falta de temor, de reverência, de santidade. Deus é santo. É nosso Pai, mas é nosso santo Deus, é nosso santo Pai. Santificado seja o teu nome. Pai nosso, santificado seja o teu nome. A gente não pode brincar com Deus não, gente. Eu só vou com vocês quando a minha glória for honrada, quando a santidade for restabelecida, quando eu voltar a ser honrado. Tem pecado acontecendo aí. Alguém roubou as coisas consagradas, Josué. E aí entra uma coisa muito interessante, porque Deus deixa claro que foi uma pessoa quem roubou, mas todo o povo sofreu. 36 homens perderam a vida. Todo o povo está sofrendo. Por quê? Porque entenda uma coisa de uma vez por todas, meu irmão: a sua vida não é só sua. As suas decisões afetam a coletividade. O nosso Instagram lançou uma pergunta essa semana para você: qual foi a grande lição de 2020? E eu respondi lá: de muitas lições que eu tive esse ano, a que eu mais me aprofundei foi a interdependência. É impressionante como alguém come um morcego, quase certo que foi isso, né? Lá na China, um homem ou uma mulher, uma pessoa, provavelmente é um homem, porque para paciente zero foi um homem, come um morcego na China e o mundo sofre. Imagina aí. Um homem toma uma decisão e o mundo todo sofre. Não é o pecado original? Romanos 5. Um homem pecou, Adão, e toda a humanidade sofre. Nossa vida não interessa só a nós mesmos. O que nós fazemos afeta a coletividade. E quem estiver mais perto da gente é mais afetado. Toda Israel, que era uma grande família, a casa de Israel, foi afetada. Mas a família de Acã, que nós vamos ver que foi o cara que pecou mesmo, foi a mais afetada. Quanto mais perto está de você, mais sofrem as pessoas com os seus pecados. Antes de pecar, de se rebelar contra Deus, lembre de quem está no barco com você. Não seja um Jonas que está desobedecendo a Deus, fugindo de Deus, e entra no barco dos outros e coloca o barco todo em perigo. Por quê? Porque todo o barco agora sofre uma resistência de Deus por causa de um homem desobediente. As nossas vidas tocam outras vidas de maneira irremediável. Lembre que a igreja é um corpo. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 12, que o que acontece com um membro afeta todo o corpo. Lembre que você é pai, lembre que você é mãe, que você é marido, que você é mulher, e as suas decisões afetam toda a sua vida. Imagina a sua família sofrer porque Deus está resistindo a você. Seus filhos não prosperarem porque Deus está resistindo a você e travou as coisas na sua casa. Nada fluir para a sua esposa por você, ou para o seu marido por você. Então pense que você representa outros, que você tem responsabilidade por outras vidas. Acã comprometeu toda Israel. Agora, interessante é que Deus não revela logo o que é Acã. Ele fala: alguém pecou.
e vocês vão ter que encontrar quem é. Amanhã, Josué, reúna todo mundo para esse exame, para essa investigação, para achar o pecador. Agora eu pergunto, por que Deus não poupa todo mundo e diz logo quem é o pecador? Porque Ele manda todo o povo se reunir, as 12 tribos, para serem examinadas. Por quê? Duas coisas. Primeiro, Deus estava dando a Acã tempo para se arrepender. Porque quando Josué falou assim, ó, gente, porque ele falou de um dia para o outro, gente, está no versículo 13 aí, gente, amanhã vai ter um exame e vamos achar o pecador. Amigo, Acã naquele momento podia correr. Josué, fui eu, cara, fui eu, está aqui, ó, o que eu roubei. Deus disse que se o que for roubado for restituído, for tirado, acabou o juízo, está aqui, ó. Mas não, caladinho. Então ele tem um tempo, há um processo investigativo que dá a ele um tempo para ir lá e consertar as coisas, mas ele não fez. Ouça uma coisa, Deus nos dá tempo para arrepender, e esse tempo tem que ser aproveitado. Apocalipse 2:21, Cristo fala assim com a igreja: olha, tem no meio de vocês aí uma mulher que é adúltera, idólatra e contamina outros. Já dei a ela tempo para se arrepender, ela não quis se arrepender, agora vem juízo. Ela vai ficar doente, quem peca com ela vai ficar doente, e os filhos dela vão morrer. E todas as igrejas saberão que eu julgo o pecado. Então, ouça, meu irmão, Deus dá um tempo. Acã teve um tempo. O dia seguinte viria com a investigação, teve um dia inteiro. Durante a própria investigação ele poderia se apresentar, mas ele não fez. Ele esperou Deus apontar que era ele, porque foi assim. Deus disse: Josué, vou lhe mostrar quem é. Josué, tribo de Judá. Aí Acã está aqui assim: não é possível, não, é coincidência. Não vou me encontrar não. A tribo de Judá é muito grande. Josué é a família dos Zeraitas. Ixi, meu bisavô, meu bisa, Acã pensou: não vou me achar não. Josué, chama agora o Zinrim. O cara disse: eita rapaz, meu avô, será que vão me achar? Josué, chama o neto dele, Acã. Deus foi mostrando progressivo. Acã teve tempo. Ei, meu irmão, se você tem tempo para consertar a sua vida, conserta enquanto é tempo. Não espera o juízo chegar, não. Se arrepende logo. No Salmo 32, se eu não me engano, versículo 6, se eu não me engano, diz: aquele que é fiel orará a ti a tempo de poder te achar. Sabe, busca o Senhor enquanto há tempo, se arrepende logo, conserta a sua vida, arruma as coisas, bota a sua vida no altar de Deus, limpa a casa, restitui. Não é só orar não, ó. Não é só, peraí, Josué, eu vou ali. Aí ele vai lá na tenda dele: o Senhor me perdoa, eu roubei, Senhor, e vou continuar aqui com o meu roubo, mas me perdoa. Não, tinha que pegar as coisas e devolver. Tanto que quando ele foi descoberto, homens foram lá na tenda dele, pegaram o que foi roubado, e então a ira de Deus se afastou de Israel. Aproveita o teu tempo, meu irmão, porque Deus nos dá tempo, porque Ele é misericordioso. Mas há uma segunda razão para Deus reunir todo o povo para aquele exame. Sabe qual é? É para despertar um autoexame em todo o povo. É para que todo o povo perceba também a consciência coletiva do pecado, que eles percebam o mal do pecado e temam, e todos façam um autoexame. Imagina esse dia, as 12 tribos reunidas, e Josué falando assim: ó, hoje vamos encontrar quem pecou e trouxe desgraça a Israel. E aí cada tribo diz: rapaz, será que foi aqui? Pai? Será que os pais perguntando aos filhos: meu filho, foi você?
Você pegou? Não, pai, eu não peguei nada não, pai. Oxente, só tem baiano lá na minha história aqui. Oxente, pai, eu peguei, não, você está doido, pai, eu temo a Deus. Meu filho, se for você, me fale logo. E todo mundo assim, ó. Porque assim, ninguém chegou no nível de Acã, de ele pegou ouro, pegou prata, pegou uma capa babilônica, escondeu. Mas certamente, alguém cobiçou, alguém tocou, pensou em pegar para ele também, devolveu. Então todo mundo teme, sabe? Esse processo que Deus faz é muito bom para todo mundo se autoexaminar e temer. Parece muito com o que Jesus faz na última ceia, que virou a nossa ceia do Senhor, a Páscoa com os discípulos dele. O que ele fez? Um de vós vai me trair. Ele já sabia quem era, mas ele não fala quem é. Ele larga lá, um de vós. Por quê? Porque todos eles começam a fazer um autoexame. Será que sou eu? Será que eu sou capaz disso? E começam a olhar para dentro de si. Pedro, por exemplo, que era o mais exaltadinho, disse: não, não sou eu não, e mais, não te largo, não lhe nego. Mas Pedro de fato não era o traidor, mas era o negador. Faltou a Pedro aproveitar aquilo para um autoexame mais profundo e fugir também da sua queda. Ou seja, aprenda aí, ser profundo. Quando o pecado de alguém aparece, não é para a gente focar só na pessoa não, mas é para principalmente focarmos em nós mesmos. Espera aí, será que eu também não sou capaz? Será que não há em mim também esse pecado? E qual é o pecado que há em mim? Era para Pedro ali perceber que ele não era o traidor que venderia Jesus por prata como Judas, mas ele era um potencial negador, que apertado negaria Jesus, e até falaria mal. Eu não conheço esse aí, e você fala mal de Jesus. Então quando o pecado aparece, ele é tratado coletivamente para quê? Para um autoexame, para que todos temam. Ei, meu irmão, que Deus nos dê temor. Antes de apedrejar, de falar mal, de julgar, olhe para você, olhe para o seu coração, olhe para a sua vida. Um de vós vai me trair. Quem? E todos se autoexaminam. Todas as tribos estão ali temendo. Meu Deus, o que é que eu fiz? Será que fui eu? Está entendendo? Quando chegou em Acã, gente, Josué com muito carinho falou: filho, meu filho, confessa tudo, fala tudo e dá glória a Deus. Significa isso. Mostra para Israel que Deus não mente, que Ele é verdadeiro, que Ele é santo, que Ele é onisciente, que Ele sabe. Fala, confessa tudo. E Acã, muito tarde, para receber misericórdia, talvez antes ele tivesse a vida poupada, mas ele só confessou quando foi realmente desmascarado. Ele não teve o cuidado de mudar as coisas enquanto tinha tempo. Ele muito tarde confessou tudo. Eu peguei ouro, peguei prata, uma capa babilônica, escondi. Agora, olha curioso, ele fala assim, ó, versículo de número 20, ele fala assim, ó: é verdade, pequei contra o Senhor. Olha o que ele fala: eu vi uma capa, ouro e prata, cobicei, me apossei e escondi. Isso mostra a dinâmica do pecado. Eu vi, eu me expus aquilo, eu brinquei com aquilo, fiquei olhando. Eu achei que não dava nada ficar olhando, ficar admirando. Não é nada isso aqui não, só dar uma olhadinha aqui no Instagram, só ver um pouquinho, não vai dar nada. Ele disse: eu vi, eu me expus, eu fiquei olhando. Ao ver, eu desejei, eu cobicei. Aí depois de cobiçar, eu ganhei força para pegar. Depois que eu peguei, depois que eu pequei, eu escondi. É a dinâmica do pecado: se expor, desejar, pecar e esconder. E aí, meu amigo, Acã vai ser executado. O juízo de Deus vai vir sobre ele. Por quê? Porque ele levou 36 homens à morte, não se arrependeu enquanto era tempo. E uma coisa muito triste é que a casa dele, a família dele sofre com ele, a esposa e os filhos. Mas pastor, por quê? Porque não só ele. Ouça, meu irmão, por duas coisas.
Primeiro, pela responsabilidade coletiva que eu já falei. Quanto mais perto está alguém daquele que se rebela contra Deus, mais ele sofre. Esposa, filho, sofre logo. Mas também tem um outro fator possível aí. Acã escondeu as coisas roubadas dentro da tenda dele. É muito difícil que esposa e filhos não tenham participado disso. É muito difícil que esposa e filhos não tenham visto que o pai roubou e escondeu coisa dentro de casa. É uma tenda que não tem muitos cômodos não, é um negócio bem simples, bem fácil de ver ali. Isso me lembra Ananias e Safira, Atos 5. Eles combinam para mentir à igreja. Aí curioso, que Ananias vem primeiro, mente diante de Pedro, diante do Espírito Santo, e morre. Safira entra e conta a mesma mentira. Aí Pedro fala: mulher, por que você combinou com teu marido para enganar Deus, para tentar enganar o Espírito Santo, para mentir para a igreja? Vai também ter o mesmo juízo. Ouça, meu irmão, por mais que você ame seu marido, sua mulher e seus filhos, não compactue com o pecado deles. Não seja cúmplice. Exorte-os. Não faça parte. Diga: olha, eu não quero fazer parte disso. Olha, Senhor, o Senhor está vendo aqui, eu não quero fazer parte disso. Eu não vou usufruir do pecado. Se ele roubou, eu não quero usufruir. Se ele mentiu, eu não vou assinar embaixo a mentira dele. Se ele faz o que é errado, eu não compactuo. Se a mulher de Acã corre em Josué e fala: Josué, olha, Acã roubou coisa, mas eu e meus filhos nada temos a ver com isso, é provável que eles fossem poupados. Ou então ela podia pegar: Acã, eu te obrigo a devolver isso, não bote em risco a minha vida, os meus filhos, seu irresponsável. Meu irmão, minha irmã, não compactue com os pecados da sua família ou de quem você mais ama e admira, porque o juízo vai vir sobre você também. A Bíblia fala sobre não ser participante dos pecados dos outros. Cuidado, meu irmão. E aí, meus amados, o que acontece? Juízo. Eles morrem, eles são executados. E uma expiação acontece. Quando eles foram executados, a ira do Senhor se retirou de Israel. Quando o pecado é expiado, o juízo acaba. E curioso, que eles fizeram um monumento para aquela derrota, no vale que ficou conhecido como Vale de Acor, que é Vale da Desgraça, porque aquele foi um dia de desgraça para o homem que trouxe desgraça para todo Israel. Eu sempre falo aqui de fazer monumentos para as bênçãos, de lembrar das bênçãos, mas às vezes vale a pena também construir um monumento memorial das derrotas, uma cicatriz que te lembre: ei, eu tenho que temer a Deus. Olha, quando eu não temia a Deus, olha que pepino que deu. Eu vou anotar aqui, vou criar meu memorial de derrotas também, para eu lembrar que temer a Deus, andar no centro da vontade de Deus, é essencial para a minha vida. Entende, meu irmão? Agora eu quero terminar lhe falando uma coisa muito importante. Eu quero te mostrar um texto que ele casa perfeitamente com essa história de Acã, e você deve conhecer esse texto. Você já é crente, deve conhecer esse texto. 1 João, capítulo 1, versículo 7, anota em casa aí, vou ler com você aqui, isso aqui é maravilhoso. Olha o que fala aqui: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que coisa linda! Significa isso: se eu, ao invés de ficar alimentando essa vida de trevas, escondida, oculta, essa vida dupla, hipócrita, fingida, que me tira da comunhão sincera e genuína, por quê? Porque quem vive assim vive nas sombras,
esquisito, escondendo as coisas, cheio de mentira. Se eu sair dessa vida e vier para uma vida de verdade, de luz, de sinceridade, eu tenho comunhão genuína com o povo de Deus e o sangue de Jesus. Ei, sério que significa isso? Acã derramou o próprio sangue, mas eu tenho o privilégio de ter alguém que derramou sangue por mim, de ter um sacrifício no meu lugar. Se eu vier para uma vida de luz, o sangue de quem morreu por mim me purifica de todo pecado. Eu só não vou morrer porque alguém morreu por mim. Aí continua assim, ó: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Cuidado, para você não ficar se iludindo. Não fiz nada demais. Cuidado, meu irmão. Faz a oração do Salmo 139, versículo 24. Senhor, mostra se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho correto. Salmo 19, 12. Quem pode discernir os próprios erros? Me livra, Senhor, daqueles que me são ocultos. Se você achar, irmão, que não comete falha, está se enganando. Não há verdade em você. Observe, o Pai Nosso é um modelo de oração diária. Sabe disso, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Se eu peço o pão de cada dia hoje, significa que essa é uma oração que vale para hoje. Amanhã eu tenho que orar de novo. O Pai Nosso é um modelo de oração que indica que aquele conteúdo ali deve estar na minha oração todos os dias. E nessa oração está o seguinte: me perdoa dos meus pecados. Ei, arrependimento é um processo profundo e diário. Todos os dias eu preciso me arrepender, me converter, me examinar. Não é que todo dia eu peco e no fim do dia eu me arrependo. Não é isso não. É que eu estou num processo de transformação. Então é natural que até eu ser perfeito em Cristo, eu vá cometendo pequenos deslizes. Eu ainda não estou tão perfeito. Lembra de Abraão? Era crente, mas Deus diz a ele, Gênesis 17, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, melhora Abraão. Então se arrepende do mal, do que não é perfeito, e busca o perfeito. Então um crente precisa entender que sempre há o que tratar e o que se arrepender. Cuidado, não há nada de mal em mim, não, eu sou uma bênção, não. Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos, João está falando aqui, e não há verdade em nós. Aí continua, ó: mas se confessarmos os nossos pecados, se reconhecermos, como Josué falou, dá glória a Deus, Acã, e confessa. Se glorificarmos ao Senhor, reconhecendo nossa falha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Ei, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Imagine se Acã, depois de descoberto, fala: não, se enganou aí, Josué e Deus, eu não peguei nada. Faria de Deus um quê? Um mentiroso, acusaria Deus de mentira. Então, se nós não nos posicionarmos dia após dia como gente que se arrepende, nós estamos dizendo: Deus, você está errado, não há mal nenhum na minha vida. Está entendendo, meu irmão? Arrependimento constante, confissão constante. Davi disse no Salmo 32, enquanto eu me calei, eu só sofri, mas quando eu te confessei os meus pecados, eu fui curado, eu fui perdoado, eu fui aliviado. Crente tem que viver constantemente se examinando e se restaurando, se purificando, se arrependendo genuinamente diante de Deus. Vamos encerrar, meus irmãos. Eu anunciei que o tema da mensagem hoje era caindo e levantando. Nós vimos a queda,
Estamos vendo agora o levantar, na santificação, na confissão, no arrependimento. Vamos ver agora, depois de levantar, o que aconteceu? Capítulo 8, olha comigo aí, versículo de número 1. Depois que santificou o povo, tirou o pecado, olha o que aconteceu, versículo 1. Disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Agora sim, foi consertado o mal, foi removido o mal. Josué consultou a Deus antes de ir agora. Ele não foi sem consultar o Senhor. Antes, ele foi só no conselho da equipe. Manda só 3.000. Agora, ele consultou o Senhor falou: manda todo o exército. Ou seja, antes de qualquer coisa, não confie na sua inteligência, confie no Senhor. Provérbios 3, Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes na tua própria inteligência. Josué agora, consultando a Deus, viu que não era para mandar 3.000, era para mandar todo o exército. E agora Deus fala: agora sim, você pode ir tranquilo, que eu entreguei a vitória nas suas mãos. Ei, meu irmão, se nós consertarmos a nossa vida, Deus vai entregar a vitória em nossa mão. Gente, Deus não tem prazer em nossa derrota, em nosso fracasso, em nossa frustração. Ele, como Pai, se entristece também. Mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós vamos glorificar ao Senhor vencendo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Não as vitórias do nosso ego, mas as vitórias que Deus tem para nós, que levam verdadeira glória ao seu nome e trazem verdadeiro bem aos homens para a glória de Deus. Aleluia! Deus vai nos dar vitória. E aí uma coisa muito interessante para encerrar. Olha que coisa legal. Josué 8:2, ele fala assim, ó: você os destruirá, como destruiu Jericó e seu rei. Dessa vez, porém, poderão ficar com os despojos, com o ouro, com a prata, com o cobre e os animais. Olha que legal. Em Jericó não podia pegar nada, Acã pegou e todo Israel sofreu. Mas em Ai, na segunda cidade, podem pegar ouro, podem pegar a prata. Está vendo que Deus não é ruim? É só obedecer a Ele que você vai entendendo. Aqui fica claro para mim o que Deus queria. Sabe o que Deus queria? Um princípio que está em toda a Bíblia. Ele queria as primícias. Chega a me arrepiar, lindo isso demais. A primeira cidade era dele. O primeiro tesouro era dele. Não que ele precise, mas é uma forma dele estabelecer para Israel: ei, eu sou o primeiro na sua vida. Isso é lindo demais. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com as primícias da tua renda, e se encherão abundantemente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Coloca Deus sempre em primeiro lugar. Ei, as primícias são minhas. Era isso que ele estava dizendo. Israel não entendeu, Acã não entendeu, sobretudo, não obedeceu. Agora ficou claro. Mas eu repito, entendendo ou não, obedeça. Um dia você entende, ainda que você nunca entenda, obedeça o teu Deus, porque esse é o dever de todo homem. É legal, Salomão, inteligentíssimo, no fim da vida, escreve Eclesiastes. No último capítulo 12, ele fala assim: olha, não há limites para estudar. Eu estudei muito, não há limites para estudar, para ler livro, não há limites para isso. Resumindo, a vida é o seguinte: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Obedeça a Ele, porque Ele sabe por que pede cada coisa. Aleluia! Obedeça a Ele. E o que o nosso Deus lindo, fofo, maravilhoso queria era só as primícias. Ei, Pati, Israel ia conquistar trocentas cidades. Deus ia dar o tesouro de todas elas a Israel. Ele só queria a primícia.
que Deus lindo, que Deus fofo, que Deus amado. Ele só queria o primeiro pedaço do bolo. Ele só queria ser o primeiro no coração. Ei, faz dele o primeiro. Acorda pensando nele. Consulta ele primeiro. Honra ele primeiro no seu dinheiro, no seu tempo, na sua força, na sua energia. Coloca ele no primeiro lugar da sua vida. Aleluia! E agora Israel vai lutar contra Ai e vai ter vitória. Israel não teve vitória porque usou uma técnica de guerra melhor. Não! Ai não mudou, foi a mesma Ai, o mesmo Israel. Israel teve vitória porque se consertou com Deus. Ouça uma coisa, irmãos. Não adianta mudar a técnica, mudar a estratégia, mudar os amigos, mudar de cônjuge, mudar de país, de cidade, de igreja, mudar de tudo se você não consertar a sua vida com Deus. Porque se ele diz, eu sou aquele que tenho a chave de Davi. Se eu abrir, ninguém fecha, mas se eu fechar, ninguém abre. Você pode mudar tudo, vou revolucionar agora a minha vida, fazer curso disso, curso daquilo, vou me aliançar com fulano, com Beltrano, usar essa técnica, aquela técnica, mas se Deus fechar já era. Mas se Deus também abrir, ninguém pode resistir, nem Jericó, nem Ai, nem ninguém poderá te resistir. Como ele falou em Josué, capítulo Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, tão somente medita no livro dessa lei, faz a minha vontade, e aí ninguém poderá te resistir. Aleluia! Eu quero orar com você, eu quero orar pela tua vida, eu quero clamar a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos limpe do pecado, que tire da nossa vida o que é maldito, anátema. Essa é a expressão bíblica. O que Acã pegou virou anátema, que significa coisa maldita, coisa que atrai juízo. Que Deus nos faça arrancar da nossa vida o que traz juízo, e que não precise o juízo chegar para a gente confessar e arrancar, que arranquemos logo antes do juízo chegar. Quem é santo orará a ti a tempo de poder lhe achar. Ore logo. E não só ore, mas se levante e conserte. Ei, se há pecado no seu círculo íntimo, tente ajudar a pessoa a largar o pecado. E se ele não largar, deixe claro que você não tem parte com isso. Diga, olha, eu não quero usufruir do pecado, não quero ser cúmplice, não quero ser conivente, eu não estou contigo no pecado. Deixe claro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que não confiemos em nós mesmos. Ah, não, eu vou em pecado, eu vou arrebentar em pecado mesmo. Não vai, meu irmão. Se você não for filho de Deus, pode até arrebentar, porque Deus não corrige quem não é filho dele. Mas se você for filho, você não vai, porque Deus vai lhe corrigir. Deus não deixa filho rebelde sem correção. Hebreus 12:6, Deus corrige todo aquele que Ele ama e castiga todo que recebe como filho. Não vai. Deus está nos chamando para um novo tempo, e esse novo tempo requer uma santificação, uma correção, um arrependimento. Lá estava Israel arrebentando, de repente caiu, fracassou, corrigiu, levantou e voltou a vencer. É tempo de voltar a vencer. Deus, eita, eu sinto isso no fundo do meu espírito. Deus está nos chamando para voltar a vencer. Sabe o que significa ai? Ai significa ruína, lugar de fracasso, de estagnação. Mas Deus quer nos tirar desse lugar. Vamos consertar a nossa vida. Vamos para um autoexame profundo para encontrar o que é anátema, o que é maldito em nossa vida e arrancar de uma vez por todas. Porque o Senhor quer nos fazer triunfar. O Senhor quer nos fazer vencer. Em nome de Jesus. A gente vai cantar uma canção para preparar o coração. E vamos orar juntos. Fica comigo aí. Porque a oração
É um momento poderoso de unção, de graça, de vida. Eu tenho ficado com Judá na madrugada. Eu revezo com Nana, ela fica de dia, de manhã, tarde, noite, eu fico com a madrugada. A madrugada é minha área. E pensando nessa palavra hoje, eu estava carregando ele de madrugada, dizendo: Senhor, ainda que eu não tenha ânimo para me santificar por mim mesmo, eu quero que Deus guarde a minha vida, mas olhar para Ele aqui me dá força também. Não quero que nada de mal, não quero que os meus erros reflitam nesse bebê inocente, puro, não fez nada. Aí eu olhei para Maria Fité também na cama e disse: Senhor, ela também. Irmão, olhe para a sua família. E se você não tem mais amor próprio, você largou a sua vida na mão, tô nem aí, pense neles. Pense nos seus filhos, pense na sua esposa, pense no seu marido, pense nos seus funcionários que sofrem numa empresa que não anda porque você está desalinhado com Deus. Pense na sua igreja que não anda, o ministério que você assumiu que não anda porque você está desalinhado com Deus. Pense em quem convive com você, que tem que suportar um peso espiritual, um juízo, uma resistência. Olha, que demônio. Eu fico imaginando a casa de Saul, que foi toda destruída por causa dele. Mas suportar aquele homem endemoniado, porque virou um rebelde, endemoniou e perturbava toda a família. Ei, meu irmão, que sejamos bênção para a nossa casa. A última mensagem dessa série se chama Legado. E ela é linda porque a gente vai tratar disso. O que nós deixamos, o que nós construímos. É Josué terminando a vida dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você possa dizer isso que eu possa dizer isso com propriedade. Ei, autoexame constante, tirar o anátema. Tem gente que depende da gente, que será tocado pelas nossas vidas de maneira irremediável. É assim que funciona. Ah, pastor, Deus só fazia essas coisas no Antigo Testamento. Não é bem por aí não, campeão. Não é bem por aí não, champion. Olha lá, Apocalipse 2:21. Coloquei a adúltera de cama, que peca com ela, e vou matar os filhos dela. Pastor, como pode isso? O juízo reverbera, meu irmão. As coisas tocam nos outros. Deus nos vê como uma coisa só. A ira de Deus com um respinga no outro, porque nós estamos todos unidos. Aprenda essa lição. Nós estamos todos juntos e misturados. Mas também, mas também a santidade de um tocou em todos nós. O sacrifício de um tocou em todos nós. Aquela pastor, isso é injusto. Um lá pecadão, todos sofrem. Parece injusto, né? Mas e agora? Um só paga o preço na cruz e todos são abençoados, todos são perdoados, todos podem agora ser renovados. Imagina, se não fosse assim, era pior. Imagina, cada um dá conta do seu pecado e ninguém paga pecado de ninguém. Sabe o que acontecia? Estava todo mundo no inferno, porque todos iriam pecar e não tinha o que fazer. Mas todo mundo pegou o pecado de um, mas agora todo mundo também, pela santidade de um, o único que conseguiu ser santo de verdade, Jesus, o nosso Yeshua. Todos podem ser santificados. É Romanos 5. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque por um homem entrou a graça para todo mundo. É a justiça perfeita de Deus. Por isso que estamos aqui escondidos em Cristo. Nele. A minha família é abençoada porque eu estou escondido em Cristo. Mas se esconde nele, meu irmão. Se esconde nele. Se você não se esconder, aí fica você mesmo. Aí sofre você e a sua casa. Se não houver arrependimento, conversão, transformação, aí sofre você e a sua casa. Vamos orar? De novo, um pedaço, se eu me humilhar de novo. Se eu me humilhar diante do teu
mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Pai, estamos todos aqui expostos diante de Ti. Como Hebreus diz, todas as coisas estão nuas diante dos olhos daquele para quem devemos prestar contas. Nada escapa aos Teus olhos. Tu nos sondas e nos conheces. Loucura é tentar esconder de Ti alguma coisa, Senhor. Loucura é achar que Tu és bobo. Loucura, Senhor, é achar que somos mais espertos que o Senhor. Tu és santo e maravilhoso e perfeito. Eu te peço, Senhor, vera temor em nosso coração, Pai. Que nós não precisemos ver a desgraça chegar. Que não precisemos estar no vale de Acor, no vale da desgraça, para então confessar como Acã fez, Senhor. Mas que hoje, enquanto há tempo, enquanto há misericórdia, possamos correr para Ti, desenterrar o anátema e colocar no Teu altar e falar: tem misericórdia de mim, Senhor. Aqui está, meus pecados eu confesso e eu deixo. Porque Provérbios diz Provérbios 28:13 fala assim, que quem oculta o pecado nunca prospera, mas quem confessa a Ti, deixa, alcança misericórdia. E aqui nós estamos, Senhor, para alcançar misericórdia. Ó Senhor, gera temor em cada coração, Senhor, porque não só nós sofremos, como quem nos cerca sofre. Israel, a igreja, a família, a casa, todos sofrem. Tem misericórdia, Senhor. E que nós também não sejamos cúmplices do pecado alheio, mas que a nossa fidelidade seja a Ti, mais do que a marido, mais do que a mulher, mais do que a filhos, ou a qualquer pessoa. Que sejamos fiéis a Ti, Senhor. Tu és o primeiro em nosso coração. Oh meu Pai, que nas nossas conquistas a primícia seja Tua. Que os primeiros tesouros sejam sempre Teus. Tu és maravilhoso, o Senhor merece tudo de melhor, Senhor. Nós Te amamos, nos purifica, nos lava, nos limpa, gera arrependimento profundo, Senhor, conversão verdadeira e genuína, e nos cobre com o sangue do Cordeiro. Nós não precisamos morrer porque alguém morreu em nosso lugar, mas se nós não crermos e não nos arrependermos, a ira de Deus permanece sobre nós. Mas se o nosso pecado foi expiado, a ira vai embora. Então eu Te peço, Senhor, nos cobre com o sangue. Olha cada arrependido, cada arrependida, e cobre ele com o sangue, Senhor, do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém.